Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você que vai orar comigo. Hoje nós vamos ler o capítulo 25 do livro de Provérbios. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo todo, amém? E vamos meditar, vamos fazer reflexões sobre esses provérbios. Vamos orar, pedindo discernimento ao Espírito Santo. Pai querido, teu é o reino, teu é a glória. Tu és digno de toda a nossa adoração. Pai, eu te entrego agora a minha vida. Me use de maneira que te agrade. Faça de mim um servo teu, Pai querido. Abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, abra o nosso coração para receber a tua palavra, que é tão maravilhosa e nos edifica tanto, Pai. Somente através dos seus ensinamentos, somente através da sabedoria que vem de ti, é que podemos alcançar a plenitude, colocando em prática tudo que aqui aprendemos. Nos ajude, Senhor, a entender, a discernir a tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, desculpa, gente, do estudo de Provérbios do capítulo 25, amém? Nós vamos ler todo o capítulo. E aí a gente vai começar lendo do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra: Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha nos meios dos grandes, porque melhor é que lhe digam: suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe, a respeito do que os seus olhos viram. Amém? Então, esses provérbios falam da glória dos réus. E essa é uma abertura extremamente apropriada para a coletânea de Ezequias, que se inicia nesse capítulo. Ele mesmo estava exemplificando a máxima mediante seu zelo pesquisador. O que deve ser louvado aqui é que o rei deve saber o que está acontecendo. Não existem lugares para mistérios e o autocrata sabe manter sigilo quanto às suas instruções. Mesmo assim, o ministério também pode encobrir os indignos e permitir a multiplicação da corrupção. Um mal escondido sempre causará mais dano do que um mal mascarado. Amém? Esse é o ensinamento que aprendemos. Do verso 8 ao verso 12 diz assim. Do verso 8 ao verso 12 diz assim: Não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará, se o seu próximo o puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo, e você nunca se livrará dessa má fama. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. O que nos ensina esses versículos? Que brigar, meus irmãos, não compensa. Não importa o resultado em uma briga, todos saem perdendo.
Dessa forma, devemos nos esforçar ao máximo para não produzir contendas, mexericos ou mentiras. Devemos estar atento com a hora que falamos. Uma palavra sábia dita na hora errada se torna tola. Existe a hora e o momento certo para falar. É isso que a gente precisa aprender, a ter calma, a saber ouvir para depois falar, pensar antes de falar. Não se esqueçam, meus irmãos, a boca fala o que está cheio o coração. Amém? Do verso 13 ao verso 14 diz assim: como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que enviam, porque refrigera, para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Olha isso, olha quanto ensinamento. Seja um mensageiro. Aqui nos ensina isso. Todo mensageiro tem um papel de entregar com fidelidade o que recebeu. Então, esses 2 versículos nos ensinam a sermos um mensageiro fiel. Então, todo mensageiro tem o papel de entregar com fidelidade o que recebeu. O mensageiro, ele não pode criar uma mensagem ou acrescentar algo nela. Se assim o fizer, está traindo o Senhor que o enviou. Assim devemos ser com a palavra de Deus, levá-la para o máximo de pessoas, mas nunca modificar a mensagem. Não devemos acrescentar nenhuma vírgula àquilo que está na palavra de Deus. Amém? É isso que a gente aprende. A gente aprende a ser um mensageiro fiel, principalmente da palavra de Deus. No verso 15 diz assim: com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra os ossos. Esse versículo fala sobre longanimidade e moderação. A paciência triunfa sobre as circunstâncias difíceis. Ela é o fruto do Espírito. Quem é longânimo não apenas suporta situações adversas, situações difíceis, pessoas difíceis, com paciência limitada, mas faz isso com ânimo. A palavra dura produz contenda, mas a palavra mansa acalma os corações e quebra a resistência das pessoas. A moderação é uma virtude, irmãos. Ela cabe em todas as áreas da nossa vida. Ela é quem limita como iremos viver a vida. A falta de moderação, mesmo em coisas boas, será um problema e causará danos. O trabalho é bom, mas alguém que trabalha sem moderação acabará deixando de lado coisas importantes e viverá pela motivação errada. Olha quanto ensinamento, como aprendemos com os provérbios. Do verso 16 ao verso 22, diz assim: você encontrou mel? Coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que não se canse de você e passe a detestá-lo. Martelo, espada e flecha aguda é o que leva um falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Como quem se despede num dia de frio, como alguém que se como quem se despe num dia frio, é como vinagre sobre feridas. Assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber.
porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Aleluia por esses provérbios. Nossas visitas devem ser breves. O cristão, ele deve ter um bom senso de quando chegar e quando ir embora. Além disso, é preciso estar atento com as coisas que podem destruir uma amizade, como falso testemunho, falta de confiança ou ainda a forma impensada de não reconhecer como o outro está. É isso que eu aprendo nesses versículos, nesses provérbios, que nos ensinam sobre as visitas e sobre as amizades. Amém? Do verso 23 ao verso 26 diz assim: o vento norte traz chuva e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta da mesma casa. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Esses versículos, esses provérbios nos ensinam que a língua fingida é o retrato mais repugnante da hipocrisia. A pessoa hipócrita, a hipocrisia é o ato que desempenha no palco um papel e vive diferente na própria vida. É aquele que fala com as suas palavras, mostra que é uma coisa, mas dentro da sua casa, com as suas atitudes, é totalmente diferente, vive totalmente diferente daquilo que ele retrata para os outros, amém? A língua dessa pessoa é um veneno e destrói quem está perto. Da mesma forma, as palavras do cônjuge rixoso são capazes de destruir um lar. Provérbios, ele é incansável em alertar sobre a diferença das palavras e a maneira que devemos falar. Seja a pessoa que leva boas notícias, seja a pessoa que leva renovo e que leva ânimo para outras pessoas. Amém? É isso que a gente aprende nesses versículos sobre as palavras, sobre a hipocrisia. No verso 27, diz assim: comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Quanta verdade, né? A gente aprende aqui a não se orgulhar de nós mesmos. Quem bate palmas para si mesmo, destacando as próprias virtudes, proclamando os próprios feitos e chamando os holofotes para si, está na contramão das virtudes. A autopromoção é uma atitude indigna e reprovável. A Bíblia nos ensina que aqueles que se humilham são exaltados pelo próprio Deus. A glória, irmãos, é para Deus, não é para a gente. A glória é dele. Então a gente precisa ser humilde, estar no nosso papel humilde, de não querer os holofotes para a gente. Amém? A gente precisa se preocupar com aquilo que a gente faz para Deus, não é para o homem. A gente não quer aplausos do homem, a gente quer ser aprovado por Deus. É isso que eu aprendo nesse versículo. Do verso 28 diz assim, olha: como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Olha isso, gente, esse versículo, esse provérbio nos fala sobre o domínio próprio. O domínio próprio é o fruto do Espírito. Quem não tem domínio próprio não tem muro de proteção. Quem não se controla é controlado pelos outros e está à mercê das circunstâncias. Como isso é triste, né? Como é triste quando a gente tem o entendimento
do que é ter domínio sobre as suas emoções, sobre as suas reações, sobre a sua fala, a gente entende que é tão maravilhoso, que é tão diferente da época que vivíamos ou que estávamos, sem entender e falando de qualquer jeito e gritando. Isso aí, gente, é falta de domínio próprio, é falta de sabedoria. Quem domina a si mesmo é mais forte do que aqueles que dominam os outros. A gente precisa se preocupar em fazer mudanças em nós mesmos e não nos outros. A dominar a nós mesmos e não os outros. Amém? É isso que nós aprendemos nesse versículo, nesse provérbio 28. Amém? E é isso, meus irmãos. Terminamos aqui a leitura do capítulo 25. E amanhã a gente vai fazer a leitura do capítulo 26. Amém? Vamos orar agradecendo a leitura e a meditação, né? A reflexão desses provérbios tão maravilhosos, esses ensinamentos. Pai querido e Pai amado, obrigada porque a Tua palavra nos edifica, a Tua palavra nos exorta, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos repreende, a Tua palavra é viva e é nela em que a gente encontra respostas para as nossas questões, que a gente busque sempre na Tua palavra as respostas para aquilo que precisamos, que a gente coloque em prática tudo que a gente lê, tudo que a gente medita, tudo que a gente aprende, que fique guardado, Pai, em nossas mentes e em nossos corações. Tudo que aqui foi dito é o que eu oro, Senhor, na certeza de que tudo que eu faço e de que tudo que eu desejo para mim e para o meu irmão. Pai, nos ajuda a nos mantermos firmes na certeza de que a nossa salvação é o nosso maior presente. A vida eterna, o presente da vida eterna é incomparável, não se compara a nada nesse mundo. Gratidão, meu Deus, gratidão. Continua ministrando em nossos corações. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos. Deus abençoe vocês.